Oi, então, eu sou César Tridapalli, sou aqui de Curitiba, nascido, criado e me formei aqui, né? Fiz todos os meus laços afetivos, acadêmicos, profissionais aqui em Curitiba. Tem uma ligação bem grande, né? Que me dá bastante orgulho assim com os livros e talvez seja esse o motivo de eu estar falando agora com vocês. Eu sou aqui de Curitiba, atualmente trabalho como psicanalista, também trabalho com tradução. Então eu tenho, acho que à medida que eu falo que eu tenho livros escritos, trabalho com psicanálise, trabalho com tradução, eu acho que é uma maneira boa de eu me apresentar também, é falar, né, constatar o quanto a linguagem ocupa um papel central na minha vida. Bom, dito isso, de maneira muito breve, né, eu queria convidar vocês para passear um pouco pelo meu universo aqui dos livros. Bom, recebi essa sacola aqui pequenininha e diz que eu tenho pouco tempo aqui, não sei o que vai acontecer, se vai cair um meteoro, né, e eu tenho que pegar alguns livros. Me pegou de surpresa, né, senão eu podia ter escolhido antes, né, e agora eu vou passear aqui um tempo. Será que eu vou deixar o Machado de Assis? Eu tenho algumas ideias do que... eu já sei o que pegar aqui. Espero que esteja aqui. Vou pegar O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Esse livro aqui é importantíssimo para a minha vida. É meio que um divisor de águas, assim, O Deserto dos Tártaros. Né? É uma grande pergunta existencial que esse romance faz. Esse aqui eu acho que não podia deixar. Aliás, é um convite, né, para a gente se sentir bem mal, né? Porque o que a gente vai deixar para trás, já pensou? Meu Deus, quanta coisa deixando para trás. Irmãos Karamazov, puxa vida, as 999 páginas dessa edição aqui dos Irmãos Karamazov, aquele que a gente lê suando, lê sofrendo e sabe que é um marco na vida da gente. Né? Sabe um outro que me vem? Eu levaria quadrinhos também. Sabe? Quadrinhos, só não sei se vai caber na sacola. Mas eu levaria toda a Mafalda, acho que é uma boa companhia. Né? Adoro ler quadrinhos. Acho que os brasileiros são muito bons em quadrinhos também. A gente tem aí, né, desde a Alaerte, Angeli, o André Dahmer, que eu adoro, né? E o Ricardo Coimbra, ixi, quanta gente. Mas então, para simbolizar os quadrinhos, eu acho que eu levaria a Mafalda, porque é grandão, então dá para passar bastante tempo. Assim. Será que eu levo os meus livros? Talvez para ficar revisando, para ficar falando, nossa, não, devia ter escrito diferente, né, e tal. Eu vou deixar os meus livros ainda, para, sei lá, para as pessoas que vierem depois do meteoro. Né? Acho que levaria um livro de arte também. Né? Sabe aquela história de olhar as figuras? Eu acho que eu não levaria um artista só. Eu levaria um livro que fala mais da arte como um todo. Né? Esse aqui, ó, do impressionismo à arte moderna. Né? Esse aqui eu acho que eu levaria. Tá? Para ler e para ver. Essa interação imagem-palavra me interessa muito. Sabe que aqui ó, é tudo romance, né? Ficção. Pode ser contos também, narrativas, né? Narrativas de ficção. Né? Aqui até aqui, assim, mais ou menos. Até aqui. E aí os outros são livros de teoria. De teoria, eu levaria a obra do Freud. Mas será que a obra toda já está ficando pequena a sacola? Né? Então, mas eu levaria a obra. Tá tudo lá, mas tudo bem. Eu levaria a obra do Freud. E aí, como é que tá? Será que eu tenho direito a levar mais um romance? Acho que eu vou escolher mais um romance. Ai, que difícil.
Meus autores preferidos, Ian McEwan, acho que eu levaria o Solar dele. Tem até um fechado aqui, mas os outros eu li todos. O Solar, que é um livro muito inteligente, de um humor muito afiado, adoro humor, adoro comédia. Tem o Philip Roth também, que eu levaria, mas eu acho que eu vou ficar com o clássico, vou ser conservador. Irmãos Karamazov, eu já li. Tem um, e eu já li vários, né, do Dostoiévski, mas tem um que eu não li dele. Então acho que para finalizar, eu levaria O Idiota. Acho que já acabou aqui o espaço na sacola. Bom, agora quais desses cabem na sacola? Eu vou tentar os maiores, ver se pelo menos a Mafaldinha, né? Pelo menos o Quino vai representando as artes visuais. Tomara que cabe, vai, torça por mim, cabe. Beleza, então tá. O do impressionismo, arte moderna, vai ficar então, porque não cabe. Deserto dos Tártaros tem que ir. Dino Buzzati, e agora? Eu acho que eu vou levar o último Freud, então, a obra mais recente do Freud, 1920 até 1900 acho que ele morreu em 39, alguma coisa assim, tá? Então, os escritos mais preliminares dele ficam, e aí eu espero que caibam esses dois, o Idiota, do Dostoiévski, e o Solar, do Ian McEwan. Vamos torcer aqui por mim. Vamos ver, vamos fazer caber. Eu estava pensando até em deixar o Freud, porque o próprio Freud falava que onde a psicanálise chegou, a literatura e os poetas já haviam chegado, né? Mas eu vou tentar manter ali. E aí falta um. Não vou deixar o Dostoiévski de fora dessa. Ó, dá para carregar. Bom, então, uma sacola cheia, transbordando, posso dizer assim, né? E aí vamos ver o que eu falo a respeito, o que eu lembro a respeito de cada um desses livros, que vai ser um exercício até para mim, né? Por que eu escolhi? Eu mesmo quero saber. Tá? Pensar e explicar por que eu escolhi cada um desses livros. Vou começar com esse aqui que está transbordando a sacola, que é do Dostoiévski, O Idiota. Como eu disse um pouco antes, né, eu optei por um livro que eu ainda não li dele. Né? Porque é um autor que me fascina, é importante para mim, história pessoal. Né? Eu, primeiro ano de letras, eu achando, né, que eu ia estudar um pouco, sei lá, língua portuguesa, essas coisas. E aí eu tive um professor que mudou minha vida como leitor, assim, e falou, olha, é mais do que isso, literatura é mais do que isso. Né? Literatura é um projeto de vida, é uma maneira de se saber, de se pensar, de se conhecer e se desconhecer também. Né? E ele deu pra gente o Crime e Castigo, do Dostoiévski, que aquilo foi, nossa senhora. Depois, mais pra frente, fui ler Os Irmãos Karamazov, também maravilhoso. Né? Tem um menos conhecido dele chamado A Aldeia de Stepanchkov e Seus Habitantes, que é cômico. Então eu gosto do viés cômico desses autores aparentemente sérios. Né? Tem o Duplo também, aliás, uma obra importante para a psicanálise. Né? E aí eu escolheria pelo autor, né, que eu sei que eu não vou me decepcionar. Então o Dostoiévski seria o primeiro. Deserto dos Tártaros. Eu acho que essa obra aqui me fez escritor, me fez escrever. A história básica, vou tentar rapidinho assim, né? Escritor italiano, Dino Buzzati. Ele é um cara que se forma oficial do exército e ele é deslocado para cuidar de um forte, de uma fortaleza, e cuidar para ver se o inimigo não está chegando. Né? O inimigo. E ele fica lá de vigília, né? Olhando para a linha do horizonte, e será que é o inimigo chegando? Será que não é? E nunca é, nunca é. E aí ele vai sendo promovido, a vida vai passando e tudo mais, e ele sempre esperando a vida que um dia vai acontecer, o conflito que um dia vai acontecer, lá na frente, e isso nunca acontece. Né? E aquilo, não sei porquê, ou eu sei porquê, mexeu comigo. Assim, né? E aí, desse livro saiu o meu primeiro romance, que foi o Pequena Biografia de Desejos. Importante pra caramba. O que vem aqui?
O Solar, do Ian McEwan, é um autor britânico, de uma elegância, de uma capacidade de prospecção, assim, da alma humana, vou falar, né? Essa expressão meio lugar comum, mas da alma humana. Eu li o primeiro dele, foi Reparação, foi uma obra, depois até saiu o filme, né? Uma obra assim que, nossa, tem umas reviravoltas, umas descrições, maneira como ele descreve, maravilhoso. Aí eu li vários dele. O Jardim de Cimento, uma obra terrível do ponto de vista assim da história, mas muito bem contada. E aí eu fui atrás de um livro mais cômico dele. E ele, com a inteligência que ele tem, com a elegância narrativa que ele tem, ele fez um livro delicioso chamado Solar. Então, levo esse livro para dar risada. Eu não sei direito para onde eu vou, né? Só sei que eu tenho que sair daqui. Então, eu quero dar risada. O que mais? Aí eu acabei optando pela obra do Freud, né? São 3 volumes ali que eu tenho, a obra total, mas eu não coube na sacola, eu escolhi a terceira, né? A terceira tem um Freud mais revendo seus conceitos, ele faz um compêndio de psicanálise, ele meio que resume, ou ele relê a sua própria teoria, né? E vai trabalhando os principais conceitos, então tá aqui. É um livro onde tem Moisés e a religião monoteísta, que é um tema que eu dou aula, numa pós, inclusive. Então, acho os conceitos de pulsão de morte também são desenvolvidos aqui a partir dos horrores da guerra, né, que ele enfrenta, ele sofre muito com as 2 guerras. Então, é o terceiro volume das obras completas do Freud. Essa é uma edição espanhola, eu arranho um pouco o espanhol, né, e aí falam muito bem, né, da tradução espanhola. E por último, lembrei de outro livro agora, puxa vida, que eu traduzi, mas agora não dá mais tempo, que é o Toda Mafalda. Né? Toda Mafalda. Gosto demais de artes visuais, tinha até tentado colocar na sacola um livro de pintura, né? Sou um diletante, não tenho uma formação assim, mas gosto muito. E o que junta, né, palavra com imagem são as tirinhas, os cartoons e tudo mais. E o Kino acho que é uma referência para todos nós, acho que mundial, mas para nós latino-americanos e tudo mais, e um humor muito inteligente, aquele que faz a gente rir e pensar, né? Como é que os latinos diziam? Ridendo castiga moros, alguma coisa assim, né? Rindo a gente castiga os costumes. Eu acho que ele cumpre muito bem. É um livro grande, então vai dar para eu passar uns bons tempos aqui lendo a Mafalda. Acho que é isso. E aí então os dois últimos, tem um aqui, né? Desculpa o clubismo, mas um livro que eu traduzi, chamado A Arte de Amarrar as Pessoas. É um livro meio assim, meio não, né? Um livro totalmente em versos, mas é uma narrativa. É a narrativa fascinante, uma das traduções assim que eu mais gostei de fazer, que mais me impressionaram. É um psiquiatra, a experiência de um psiquiatra em hospitais, né? Em hospitais psiquiátricos, dentro dessa ideia de que às vezes precisa imobilizar as pessoas, né? A arte de amarrar as pessoas. E é impressionante como ele consegue ser, é difícil dizer leve, né, com um tema tão pesado desse, como ele consegue ser sensível, ele consegue tirar um sorriso do rosto da gente, assim, né, tirar, que eu digo, colocar um sorriso no rosto da gente, mas é um sorriso, não é de deboche, não é de superioridade, não, é de como as relações humanas são diversas, são diferentes, o questionamento de loucura, né? O que é o louco? O que é a loucura, afinal de contas? Quais são as nossas loucuras? Né? Só que porque elas são coletivas, a gente acha que está tudo bem. Então, puxa vida, recomendo demais, inclusive, A Arte de Amarrar as Pessoas, do Paulo Milone, que é um psiquiatra italiano. Esse aqui. E por fim, então, eu fiquei ali pensando o que eu levaria, e aí pensei para não levar um pintor só, né? Peguei aqui, eu acho que o que abrange
pelo menos do impressionismo até a arte moderna, né? E aí o impressionismo é importante para a história da pintura. Pena, né? Não tem o Caravaggio aqui, não tem um monte de gente boa. Mas assim, na pressa, eu fiquei pensando nessa gama de temporal, assim, né? No impressionismo, que vai ter o Van Gogh, vai ter que eu aprendi, aliás, que em holandês é Van Gogh. Adoro. Então, momentos em que, né, que acompanharam o advento da fotografia, então como a arte da pintura precisou se reinventar. Né? Então, você tem pintores fantásticos, né, com certo realismo, aquela coisa do registro de uma época, e o quanto a pintura se reinventou a partir não só da fotografia, mas das técnicas, do jeito de ver o mundo, da velocidade do mundo também. Né? Então eu acho que eu escolheria esse aqui, do impressionismo, a arte moderna, que tem também várias páginas aí, e dá para, eu ia falar perder um bom tempo, mas não, acho que ganhar um bom tempo, né? Olhando, folheando. Tem os expressionistas, né, que eu particularmente gosto bastante. O Munch, aqui, abri por acaso. Eu acho que por um tempo eu estaria bem servido. É isso. Bom, a minha experiência com a gravação desse vídeo, meio que um tom de brincadeira, assim, né? Porque tem um pouco aquilo da surpresa. Até estava falando no off aqui, o quanto eu, às vezes, entro em pânico com algo que me é demandado a queima-roupa, né? Que eu precise, de repente, ser ágil de pensamento. Né? Talvez por isso que eu gosto da palavra escrita também, porque a palavra escrita ela é mais lenta, né? Ela permite um saboreio, ela permite a gente pensar. Eu sempre achei, né? Eu escrevo melhor do que eu falo, né? Porque a fala é aquela coisa meio, puxa vida, eu estou falando, eu preciso vir uma palavra logo em seguida para que o discurso se complete, não posso ficar. Posso ir lá fazer um café agora, daí voltar, né? Então, sendo gravado aí a queima-roupa. Né? Mas é um prazer, né, também falar sobre os livros. E a gente vê, se eu for revisitar a estante, eu vou falar, nossa, deixei isso aqui de fora, como é que pode? Né? E, meu Deus, deixei de fora. E tal. E aí, são alegrias, né, que a gente tem na vida, são alguns, às vezes, algumas cobranças, porque tem vários livros que a gente ainda não leu, então tem aquilo de, puxa vida, né, agora tem uma filinha de coisas para fazer, e ler, e traduzir, esse aqui quando que eu vou ler? E daí bate um pouco aquele desespero, mas a gente também aprende a lidar com isso, né? E muito disso aqui que vocês viram, dessa biblioteca, tem um pouco mais lá pro fundo e tal, muito disso aqui me formou, né? Claro que eu sou uma criança, tive uma infância, fui afetado, fui marcado por uma série de experiências, né? Mas os livros são também um elemento importantíssimo dessas marcas, né, que deixam. Eu não sei, eu até brinco às vezes não, quase sempre conto essa história, né, que eu sou muito ruim de memória. Então, tem livros aqui que eu li e eu não sei absolutamente nada, mas eu não lembro o que acontece. E é curioso isso, porque eu sei que esse livro eu amei. Me conta ele. Eu acho que tinha um cara assim de fazer tal coisa. Né? Então, muitas vezes eu não lembro o enredo, mas eu sei que me marcou. Né? Porque a gente é marcado, a gente vive, muitas vezes o conceito da experiência é esse, né? Experiência, é essa coisa de ir para fora, né? O peri tem a ver até com perigo, tem a ver até com pirata, a etimologia da palavra, né? Então tem a ver com travessia, né? Travessia. Então, muita coisa acontece no mundo, muita coisa, mas experiência é aquilo que acontece em nós, né? Aquilo que, uma palavra meio da moda, desculpa usar, mas é aquilo que nos atravessa, né? E os livros, vários me atravessaram, né? A gente faz uma travessia, é bonito isso, né? A gente faz uma travessia, quando começa um livro aí na página 1, está terminando lá na 422, né? A gente faz uma travessia e ele vai atravessando a gente. Então, a gente entra de um jeito, um livro, um bom livro, aquele que nos marca, né? E a gente sai de um jeito diferente. Né? Mesmo que depois não lembre quem era o personagem, ele era casado, o que aconteceu, como é que foi o final mesmo. Né?
talvez isso é legal. Eu gostaria de lembrar, né? Não é desculpa. Gostaria de lembrar, às vezes eu fico com raiva, puxa vida, eu li, mas tenho até vergonha de dizer que li, porque eu, às vezes não lembro. Mas que a marca tá ali. Tá. Eu não sei se eu dou esse tom moralista, assim, os livros me fizeram melhor. Eu sei que os livros me mudaram, né? Então, não sei se melhor. Né? Tem muita gente boa, né, que talvez tivesse a experiência mais enriquecida se lesse. Né? Mas, enfim, eu fico dividido um pouco entre esse moralismo, leia porque, né, você vai ser uma pessoa melhor, às vezes eu fico entre a arrogância, mas ao mesmo tempo acho que dá pra gente falar com segurança que há um enriquecimento de experiências. Né? O Saramago, que é um escritor do Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo, que é outro, se eu tivesse uma sacola, né, desse tamanho, eu levaria também, né? Mas ele tem um documentário, Janela da Alma, um documentário brasileiro, que eles entrevistam vários autores falando sobre o olhar. Pessoas com problemas de visão, né? O Saramago tinha descolamento de retina, tinha problema de visão. E aí ele conta essa história, né, que ele ia num teatro em Lisboa. Eu não sei se a história é bem essa, mas a moral é essa. Né? Ele ia num teatro em Lisboa e sentava sempre na mesma poltrona e tal. E ele achava lindo, linda a boca de cena, o palco, aquele material todo trabalhado, todo lindo e tal. E uma vez, ele, depois da peça, ele não sei se foi convidado, alguma coisa assim, ele se levantou do lugar onde ele sempre sentava e foi até o camarim. Né? E aí ele foi obrigado a ir admirando tudo aquilo que ele sempre achava bonito e também entrou no palco e viu aquilo que ele achava lindo do outro lado. Né? E ele viu poeira, viu teia de aranha, viu um monte de coisa, daí ele brinca assim, né? Ali eu aprendi que para se conhecer as coisas é preciso dar-lhes a volta toda. Né? E eu acho que a literatura ajuda a gente a dar voltas. Né? Porque veja que os temas às vezes são os mesmos, a gente continua falando de amor, a gente continua falando de poder, de inveja, de ódio, né? De alegria e tal. Né? Mas é sempre uma voltinha, um ponto de vista diferente que eu acho que também a gente coloca na nossa sacola afetiva, na nossa sacola intelectual. Então, sou muito grato aos livros. Eu gosto de ter lido o que eu li. Né?